Vai gravar? Amém. Então, quando esse projeto ele surgiu nas minhas orações, nas madrugadas, nas minhas participação de congresso, e Deus me falava comigo, né? E demorou um tempo, foi uma construção, foi um processo, até chegarmos aqui, o dia 10, né, de março de 2025, para compartilhar algo de Deus e sobre o que Deus fez em nós. E, e nós vamos ter dentro desse projeto participação de outras irmãs que sonham, né, que vive também esse processo de transformação de Deus. Então, quando nós falamos desse processo de transformação, nós estamos falando de algo que Deus ele gera em nós, que são os frutos do Espírito, que são características do Espírito Santo na nossa vida cristã, né? Então, ele demonstra um resultado de uma vida transformada por Deus, uma vida transformada na nossa casa, uma vida transformada no nosso trabalho, uma vida transformada aonde quer que nós estamos. Então, a importância de nós de estar fazendo uma introdução desse projeto é porque esse tema ele é muito especial para nós, né? Enquanto igreja, enquanto equipe, para as nossas vidas. Então, nós podemos entender que não se refere só de um único fruto. Não estamos falando de um único fruto. Nós estamos falando aqui de de várias características que faz com que nós nos tornamos essa pessoa transformada. O fruto é só um, é o Espírito Santo de Deus em nós. Porém, um fruto de que possui uma característica, assim como os gomos da laranja, né? Se nós formos cortar uma tanja, os gominhos da laranja, é um exemplo prático, eles têm, né, os tamanhos diferentes, igual também aos dedos das nossas mãos, dos nossos pés, ele tem tamanhos diferentes, tem funções diferentes. E essas funções, ela ser fluida em nós. Então, a paz, ela tem uma característica. A mansidão, ela flui de uma forma diferente, né? A alegria, que é do Senhor, ela vem irradiar, né? O ambiente onde você está. Então, cada fruto desse, ele tem uma característica em especial, porque é uma transformação genuína de Deus. Então, assim, se nós detalharmos cada um deles durante esse processo desse projeto, nós vamos ter essa experiência, né? Com cada fruto desse, permitindo que eles possam gerar em nós algo diferente. E aí nós poderemos entender cada uma dessas características. O Espírito Santo, ele produz a vida do crente, cada um diferente. Mas é necessário que temos uma boa comunhão com Cristo e com nossos irmãos. E aí, quando é que eu vou saber que eu estou aí com essa boa, com esse bom relacionamento? E aí nós chegamos na apresentação do projeto. Então, a apresentação do projeto nada mais é, né, do que dizer os conceitos, de que falar dessa importância, né, da nossa vida como pessoa na nossa caminhada cristã. Então, o fruto do Espírito Santo é um tema importantíssimo para a vida do homem, em particular para nós cristãos que amamos a Deus e a sua palavra. Guardamos a sua palavra. Temos experiência com a sua palavra. Então, pensando nessa forma, e com certeza vindo do Senhor, a revelação e o desejo de compartilhar, né, esse sentimento que nasceu em mim através de Jesus, a todas vocês, irmãs, né, que está nos ouvindo agora e outras pessoas que vão ouvir depois, sobre
a importância desse projeto, né? A humildade de receber de Deus, né, o que ele faz, o que ele pode refletir. O desejo de compartilhar a todo a salvação e dizer a todos que a salvação é para todos. Então, nós gostaríamos, enquanto pessoas à frente desse projeto, a cada irmã que aceite a participar desse projeto, que aqui apresentado nós recebemos gratidão, uma responsabilidade, sabendo nós que não foi eu, nem as irmãs que escolheu, mas Deus nos escolheu primeiro, mas sim o nosso próprio Deus, que separou cada uma de vocês para que está nessa tarde, no início e na abertura desse projeto. E nós gostaríamos de dizer para vocês de como vai funcionar cada momento desse. De como que nós vamos funcionar, né? Eu diria que esse momento ele é tão importante para mim, tão importante para vocês e mais importante para Deus, é porque nós estamos vivendo algo que Deus nos ordenou lá em Gálatas, né? Que Deus nos ordenou a dizer que nós precisamos, em dizer que nós produzimos quando nós se colocamos na dispensação de Deus. Então, como irá funcionar? Cada semana estaremos nos baseando em cada fruto, né, do Espírito, que são o amor, a alegria, a paz, a paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E que o nosso texto básico, como eu disse anteriormente, ele vai, né, do livro de Gálatas 5, 22, 23. Esse é o nosso livro básico. Mas isso não quer dizer que você não pode estar experimentando outra jornada, né? Outros canais, ou outros momentos de estudo para fundamentar aquilo que você precisa de ter como entendimento dentro desse processo, no percurso desse projeto. E aí nós vamos colocar como pauta, né? E que cada fruto desses, né? Nós precisamos entender quando é que ele está funcionando em nós. É o experimento da palavra. Lembra que lá no início eu falo na apresentação da importância de apresentar o projeto e coloco alguns exemplos práticos na questão da produção dessa característica que o Espírito Santo vai produzir nas nossas vidas durante esses novos encontros. E ele vai demonstrar esse resultado na nossa vida, uma vida mais transformada, uma vida com mais intimidade, uma vida com mais no propósito de oração, no propósito de jejum, no propósito de renúncia. Então, esse estudo ele vem alencar exatamente isso, né? Nos transformar mais para que Deus possa crescer em nós e que possamos jorrar, não só encher do Espírito Santo. Eu não quero só me encher do Espírito Santo, eu quero transbordar do Espírito Santo e que você declare isso na sua vida também nessa tarde. Não queira só encher, mas transborde. Transborde o louvor, transborde a majestade do Senhor, transborde a manifestação do Espírito Santo em você. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Então, nós temos como objetivo desse estudo levar as nossas participantes ou participante a uma compreensão mais profunda dos frutos do Espírito, né? E conforme os descritores, descrito, né, dentro
da palavra, da Bíblia, né, que é o nosso fundamento, nós vamos aí sentindo mais sede, né? Sendo mais motivada a estar aí tendo um legado maior, uma intimidade maior com o Espírito Santo. Um outro objetivo é aplicar esses frutos em nossas vidas diárias. Todos os dias nós temos que viver. Todo dia nós temos que permitir que Jesus produza em nós essas características. Através de cada encontro, buscamos promover uma transformação pessoal, permitindo que o Espírito Santo atue de uma maneira plena em nossos corações, capacitando-nos a viver de acordo com o caráter de Cristo. Esse é um dos nossos maiores objetivos. Fortalecer essa conexão com o Espírito Santo, para que os participantes que aqui estão, elas recebam orientação, elas recebam intimidade e, acima de tudo, recebam a unção dos dons espirituais, sendo testemunhas vivas do amor e o poder de Deus em ações relacionadas àquilo que Deus quer que nós façamos pelo outro. Então, é um dos nossos objetivos dentro desse projeto. E aí nós temos como conceito, né? Nós temos como conceito de estar colocando em cada tema, né? Cada tema vai ser estudado, cada tema vai ser planejado, e cada tema, a pessoa que vai trazer esse tema, ele vai orar, eles vão jejuar, eles vão renunciar da sua maneira, a sua intimidade com Jesus. Não é o projeto em si, mas é aquilo que está pautado no projeto e a tua experiência com Deus, que você vai. Então, nós precisamos conceituar isso. Como? Apresentar a cada estudo um conceito do fruto do Espírito, da seguinte forma: explicar o contexto do livro que você está trazendo a palavra, né? Trazendo a mensagem como texto base, abordar como esses frutos refletem em nossa vida e constroem um caráter de qualidade de relacionamento com Cristo, e as obras do Espírito Santo em nossas vidas, né? E é interessante que esse contexto ele seja vivenciado por cada pessoa que vai participar desse projeto, que vai assistir desse projeto, direto ou indiretamente, e que cada semana nós tiramos aquele dia para deixar Deus gerar em nós, né? Refletir em nós esse caráter, né? Seja, né? Nós já somos igreja, seja ela dentro da sua congregação, seja ela aqui na congregação Unidos em Cristo, seja ele no seu trabalho, você vai perceber uma experiência, permitindo que essa obra do Espírito Santo, ela realmente ela traz um resultado na sua vida. E um outro conceito é falar sobre a importância de permanecer em Cristo para dar fruto. Eu sempre trago João 15, 4 e 5, quando ele se fala dessa relação, desse fruto, da história, do contexto da videira, né? A videira é Cristo. A videira é Cristo e nós somos aqueles ramos, né? Mas se não tiver fincado em Jesus, eu não vou dar fruto. Quando é que eu não dou fruto? É quando eu não renovo a minha fé, é quando eu não tenho arrependimento, é quando eu não libero perdão, é quando eu não permito que seja tratada, que eu seja restaurada, né? É quando eu não permito que aquilo que está me ferindo, aquelas feridas, não seja tratada pelo Espírito Santo. Aí eu sou um ramo que não dou fruto. E aí Jesus disse, quando existe algo nesse contexto, é bom que se corte, né? E nós não estamos aqui para cortar, nós estamos aqui para fincar, para se aprofundar, né? Ter essa relação com Deus. E a outra é ter essa evidência do termo de uma vida
transformada pelo fruto do Espírito. É trazer um exemplo, trazer o testemunho, que naquela semana você tirou para ser mansa dentro da sua casa, em todos os sentidos. Que naquela semana você tirou para ser tratada, e que você buscou a paz interior de Jesus. Naquela semana você tirou para ajudar alguém, né? Para estender a mão para alguém, para orar gratuita para alguém, falar, evangelizar, dar comer, dar de beber a alguém, né? Que está lá na bondade, na benignidade, né? Está na esperança, né? Está na alegria, está na paz, mas acima de tudo, durante esse percurso desses 9 encontros, para nós gerar o amor de Deus em nós, porque foi por esse amor que nós tivemos as nossas vidas, né, aí salvas, né? Nós tivemos as nossas vidas repleta, né, curada, sarada lá pelo sacrifício da cruz. E eu costumo até dizer dentro das minhas mensagens, eu disse, qual é a minha marca? Jesus, qual é a minha marca, Jesus? Eu pergunto para Jesus, Jesus, qual é a minha marca que eu tenho de ti? Será se é permitir que você me trate? Use a minha boca para eu como canal de bênção. Use as minhas mãos para que eu possa erguer e dar glória a Deus. E usar essas mesmas mãos ungidas, orar pelo outro. É ver o meu irmão com sede e eu perguntar se ele precisa de água. É ver o meu próximo e dizer: a paz do Senhor esteja contigo, você não está só. Qual é a minha marca? Então, às vezes, nós temos que perguntar qual é a marca de Cristo que nós temos em nós. É necessário. E então, que cada semana dessa, a cada encontro, será encerrado com uma oração de compromisso, de preparação para o próximo encontro, ou seja, para falar do próximo fruto, né? Garantindo que o aprendizagem ele seja contínuo, que não seja só aqui na live, esse momento de reflexão, mas que esse momento ele venha para dentro da minha casa, ele vem para dentro da minha cozinha, ele vem para dentro do meu trabalho, ele vem para dentro do meu quarto, ele vem para a minha mesa com a minha família, que ele venha, que ele flua. E que o Espírito Santo se manifeste a cada um de nós nesses momentos que nós permitimos, né? Que esse momento ele seja refletido em nós. Então, quando nós traçamos essa meta com esse texto base, que é o nosso primeiro encontro, que é a apresentação desse projeto, eu digo desse estudo, eu digo desse relacionamento com Deus, porque aqui é um compromisso que nós estamos fazendo, irmãs, de nós estarmos aí na presença do Senhor. É um compromisso que nós estamos fazendo para que nós possamos estar aí nos preparando para os próximos encontros. Eu quero, assim, dentro desse contexto, agradecer a irmã Líbia, porque prontamente, sentindo o desejo do meu coração de estar inserindo outras mulheres, independente de líder ou de líderes ou não, né, para estar junto conosco, trabalhando em prol do reino, né, trabalhando em prol desse momento, e que nós precisamos, né, ter esse compromisso de todos os dias, ter esse compromisso de orar. Antes que nós estivéssemos aqui, nós oramos, nós jejuamos, nós apresentamos ao Senhor. Foi orado quais as pessoas que Deus ia tocar no coração da liderança geral para ser, né, apresentada a Deus, as pessoas que virão com os próximos momentos, com os próximos capítulos desse projeto, né? Em sumo, o fruto do Espírito nos leva a refletir toda essa nossa vivência com Ele, né? Sobre o que nós podemos fazer de uma maneira plena para estar sempre reunida com Ele, né? E permitir que esse aprofundamento desse estudo de frutos específicos da paz, do amor, como exemplo,
nós somos desafiados na nossa vida cristã, na nossa vida do dia a dia, para que nós possamos nos examinar a nossa vida, buscar a viver de acordo com o que nós pedimos para o Senhor, né? Dentro de uma transformação de caráter de Cristo. Então, afinal, né? Nós esperamos que todas nós, todos esses participantes, não só conheça os frutos, mas conheça genuinamente quem gera esse fruto em nós, né? Mas vivem de forma prática com as suas relações com Deus, nas suas igrejas físicas, né? Nas suas relações de casamento, sua relação filho, né? Mãe, pai, mãe, relação familiar. Então, nós precisamos trazer como exemplos o que eles podem estar gerando em nós. Ora, nós podemos até dizer, missionária Ivoneide, mas eu já tenho paz na minha casa. Você tem a paz, mas será que quem está com você já tem essa paz? Eu sou muito alegre, mas será se a tua alegria, de fato, está contemplando a alegria do teu irmão? Eu sou muito bondosa. Mas em que sentido que você é bom? Só porque você deu um prato de comida? Ou porque você ora a Deus, entrega a Deus e ama teu próximo como a ti mesmo? Então, são marcas que nós precisamos deixar em nós, que Deus possa realmente nos relacionar, né? Então, refletir a glória de Deus, entre tudo, é fazer essa conexão. É fazer com que o Espírito Santo seja fraternalmente em nós, no ponto de vista cristão, no ponto de vista de pessoa como pessoa, no ponto de vista de esposa, no ponto de vista de vó, de filha, de discípula, de líderes, né? No ponto de vista. E nós precisamos, né, ter esse ponto de vista aqui para nós, de fato, nos sentir mais próxima, né, de Deus, de fato, nos sentir mais conectada, né? Quando se fala de conectada, eu só lembro da irmã Zezé, né? Os conectados, né? E, e a gente precisa fazer essa conexão, né? De fato, de uma maneira genuína. E além disso, né? Receber a unção de Deus, permitir, né? Que os dons espirituais que capacitem a nossa vida, né? E que esse serviço seja testemunho de Deus. Quando você sabe que os dons, ele estão aí, mas Deus ele não dá para todo mundo. Ele dá para quem ele quer. Que é Deus é que, né, dá esses dons. Nós pedimos essas ferramentas, nós pedimos esses instrumentos, mas é o Senhor que sabe. Agora, os frutos nós temos essa necessidade de gerar todos, né? De ser alegre, de ser humilde, de coração, de ter paz, de ter paciência, de ter domínio próprio, de ter a bondade um com o outro, né? E desejar uma longanimidade, desejar o que é bom para todo mundo, profetizar na vida das pessoas, né? Que é importante, e dizer acima de tudo: eis-me aqui, Senhor. Então, é importante, né, que nós façamos essa conexão. E, assim, para encerrar esse momento de abertura, nós vamos deixar algumas práticas da metodologia do projeto, né? Como foi instruído, ele tem essa abertura que é hoje, né? Dia 10 de março de 2025, nós estamos fazendo essa abertura, estamos lançando esse projeto nos pés do Senhor mais uma vez, com oração, jejum e renúncia, e acima de tudo com a vontade de querer crescer na espiritualidade de Jesus, né? O estudo bíblico que é fundamental, nós não podemos trazer algo de qualquer jeito, nós não podemos subir o monte a Deus de qualquer jeito. A gente precisa estar, né, baseado na Bíblia, fundamentado na palavra do Senhor, né? É importante. E ter essa reflexão pessoal. O que esse estudo mudou na minha vida?
Né? O que esses frutos vai mudar na minha vida? O que eu recebi de Deus enquanto dom? Descobrir o meu dom e praticar ele, né? Aonde quer que eu esteja. Durante esse estudo, durante esse... Olha, gente, é um ano. É um ano que eu oro, é um ano que eu leio a palavra específico para esse projeto. E só agora ele está sendo vivido, praticado, né, de forma mais ampla, de forma compartilhada. E foi um momento de reflexão muito individual, como pessoa, como cristã, como mãe, né? Como discípula e como mãe espiritual também, como líder. E é um momento muito importante. Então, essas orações ela tem que ter conexão, né? As nossas orações ela tem que ter conexão com Deus, com o Espírito Santo. Por isso que a palavra do Senhor diz que tudo que é ligado, né, nessa terra, ela é ligada nos céus e assim sucessivamente. Então, esse projeto ele tem essa característica também. Então, aí nós temos o desafio da semana, foi aquilo que eu falei anteriormente agora, né? Nós temos que tirar um desafio para fazer durante a semana. O que eu vou falar, o que eu vou viver sobre o amor, o que eu vou lançar em desafio prático na minha vida como participante e colocar em prática o fruto da semana e nas minhas ações relacionais, se é com meu marido, se é com meu filho, se é na igreja, se é no meu trabalho. É um projeto prático. Eu vou viver a prática, eu vou trazer como testemunho o que eu fiz. O que gerou em mim de bom? E que eu quero permanecer, né? E encerrando, né? A preparação do próximo encontro, né? Eu fiz até os slides, mas eu não consegui, gente, mandar para vocês, mas eu posso me comprometer quando o meu WhatsApp, né, resolver abrir aqui. Eu não poderia me amarrar no WhatsApp que não queria abrir. Eu tinha que fazer alguma coisa. Isso é ter equilíbrio, né? É ter a vontade, né, de compartilhar. Não esperei pelo só o processo tecnológico, mas eu estou aqui olhando no computador e estou compartilhando para vocês. Que bom seria que tivesse, né, esse compartilhamento na tela, para a gente interar e nos relacionar melhor. Mas eu posso mandar para vocês, né, todo esse estudo feito depois do projeto pronto, né? Então, a cada encontro, hoje é o primeiro encontro, ele se encerra com oração e louvor, né? Preparando o próximo encontro. A pessoa que vai vir no próximo encontro, ele já vai ser divulgado, né? Próximo encontro, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que está lá na base. Está aqui. Eu vou estar falando sobre o amor. E no segundo encontro, no terceiro encontro, vai ter uma outra pessoa falando sobre alegria, e a cada encontro nós vamos divulgar o nome dessa pessoa. E ela vai estar, né, divulgando para quem quer que ela acredita que Deus toca no coração de todas, né? E chame para esse momento, para esse encontro inesquecível. Eu acho inesquecível nesse encontro, né? E aí a preparação, né, que vai ter, garantindo o aprendizado sempre, né, falando, né, sobre o que você fez, o que Deus gerou em você, e trazendo como palavra, que eu trouxe aqui como palavra, Gálatas, que ainda vou ler encerrando. Então, essa metodologia é para criar essa forma, né, que nós estamos fazendo esse projeto, é uma forma de criar um ambiente, né, cooperativo e interativo com todos, reflexivo com todos, que vocês possam participar. Daqui a pouco eu vou disponibilizar, né, a palavra e praticar, né, nessa vivência semanal, vivendo dos frutos de uma maneira real e transformadora. Então, essa é o nosso momento. Amém? E eu gostaria, né, de encerrar aqui trazendo um texto que está sendo reflexível. É lá em João
em João 15. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em João 15, para a gente ir para os comentários, o louvor e a oração, né? Tudo dentro do propósito da live, tudo dentro do objetivo da live. João, João 15, deixa só eu me encontrar aqui, em nome de Jesus. Que diz, né? João 15, 4, diz assim, permanecer em mim. Eu queria perguntar, vocês estão me ouvindo direitinho, gente? E Eu falo um pouco rápido, depois vocês podem ir lá no meu PV. Na próxima vez fala bem, mas eu falo um pouco bem avexadinho. Isso é questão de maranhense mesmo, tá? Diz assim a palavra, em João 15, 4 e 5, como mensagem da tarde diz, permanecer em mim e eu em vós, como o ramo não pode dar fruto para si mesmo, a não ser que permaneça na videira. Assim também vós não permaneceis, eu não permaneceis em vós, né? Então, o que a palavra diz aqui? E ao 5 diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, eis de dar muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, é o resumo disso. Nós precisamos estar ligado, né, nessa videira, para que nós possamos, de fato, essa semana, permitir que gere fruto em nós. Amém? E que Deus ele pode nos contemplar com a sua glória. E eu creio que Deus vai estar contemplando cada um de nós com a sua glória. Amém? Eu gostaria de convidar